Pessoal, o setor agropecuário critica a nova contribuição nacionalmente determinada, a ANDC, do governo, que prevê redução de emissões de até 67% até 2035 e neutralidade até 2050, sem os detalhes suficientes para os produtores. Quem vai conversar comigo sobre esse tema é o ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira, o Pedro de Camargo Neto. Pedro, seja bem-vindo, boa tarde. Satisfação recebê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, Thiago. Vocês e seus ouvintes aí, é um prazer. Tá certo, obrigado mais uma vez. Conta pra gente quais os impactos, então, dessa nova NDC sobre o setor agropecuário brasileiro. Olha, primeiro é uma certa decepção, frustração. Eles anunciam um número, mas não explicam como chegaram a esse número. A gente não sabe se ele é bom, se ele é ruim, se ele é possível, se ele é impossível. Isso depois do setor, como não todos, mas um número bom de entidades se reuniram, debateram o tema, enviaram uma carta há cerca de 15 dias ao governo, à Casa Civil, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, uma carta propositiva, apresentando o ponto de vista do setor. Nós queremos participar, nós vemos a transição energética como positiva para o agro, nós somos o setor dos biocombustíveis, são nós que temos que substituir o petróleo, nós não temos nada a ver com o desmatamento da Amazônia, isso é coisa de criminoso. Então nós nos vemos muito positivos, nos apresentamos para dialogar, não deram resposta, apresentaram um número que não significa, sem saber como é que ele foi calculado, difícil falar o que ele é, né? E amanhã parece que eles vão contar para o mundo, para os estrangeiros. Daí a gente fica sabendo. Daí acho que depois a gente vê o número, como eles chegaram, a gente pode até opinar se a bobagem é grande, se a bobagem é pequena, mas certamente a falta de transparência de um governo que se diz preocupado com isso, que tem esse discurso da transparência, é inaceitável, né? O setor se apresentou, se propôs, escreveu, deixou claro, por escrito, não deram resposta e apresentam um número sem explicar para nós o que é. Uma pena. Ô Pedro, agora é uma situação interessante, né? Quando o senhor traz para a gente aqui que o setor colocou isso no papel, apresentou para o governo, ou seja, houve diálogo, teve todas essas conversas e não é a primeira vez que isso acontece. Parece que o entendimento entre governo e o setor do agronegócio não está andando muito bem, né? Olha, é uma pena porque, veja bem, existe toda uma polarização antiga, né? Que a gente tem que vencer. O setor claramente não quer cair na polarização antiga, não quer cair na casca de banana que ficam nos colocando na frente. Nós não somos os problemas do clima, não está na agricultura o problema da questão climática. O Brasil tem uma questão de desmatamento séria, tem um crime organizado na Amazônia, com garimpo ilegal, com extração madeireira ilegal, com grilo de terras públicas, com tráfico de armas, de droga, de animais silvestres. Tem também milhões de brasileiros que foram levados lá décadas atrás, que estão lá e praticam um desmatamento que eu chamaria de desobediência civil, porque não posso chamar de crime quando é para sobrevivência, literalmente esquecidos lá. Criou-se um Ministério do Desenvolvimento Agrário, que pouco ou nada fez, porque se fez eu não fiquei sabendo. O que existem são empresas, ONGs, com propostas de um desenvolvimento sustentável para esse pessoal que está lá, para esses milhões que estão lá, deve ter pelo menos 1 milhão de produtores. Então, ONGs e empresas praticam, a grande tem um projeto de 8.000, a pequena tem um projeto de 500, uma aqui, outra lá, mas é 1 milhão que a gente está falando. E tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário que não colocou na pauta dele a Amazônia. Embora o ministro está lá em Baku, eu não vi nada do Ministério do Desenvolvimento Agrário no sentido de apoiar esses pequenos produtores que estão na Amazônia e que desmatam por necessidade da sobrevivência. Tá certo. Para nós finalizarmos aqui, pelo menos essa primeira parte, por que o setor agropecuário, então, pediu mais tempo para o governo para definir essas questões da NDC e não foi atendido, né? É uma pena. Vamos agora, na hora que ele divulgar ao mundo, nós vamos ter acesso também e vamos poder ver o que eles colocaram lá, né? Porque o que se tem com certo com errado. Eu não vejo preocupação porque a questão climática não é com a agricultura. Nós não somos os responsáveis pelo esse problema de clima.
No Brasil tem um problema sério de clima que chama desmatamento ilegal, que é 90% do que ocorre. Que é verdade que o governo aí, o IBAMA, tem feito um esforço e tal, mas tem um IBAMA desfalcado, não tem o número de funcionários necessários, o crime organizado, o IBAMA não é preparado para enfrentar o crime organizado, a Polícia Federal, que já foi mais atuante, está distante desse problema. Essa questão do desmatamento não é conosco. Nós não temos nada a ver com desmatamento ilegal. Então, não adianta querer colocar no nosso colo que não é conosco. Desmatamento legal não é conosco. E a agricultura brasileira é a agricultura moderna, agricultura de baixo carbono, faz tempo, já caminha nesse sentido, vai continuar caminhando. É verdade também que existe o pequeno produtor que tem que alcançar essa tecnologia. Falta extensão rural, falta apoio dos governos estaduais e federal no sentido de apoiar o pequeno nessa luta. Mas o setor está muito tranquilo, porque não é conosco o problema. O problema é de crime, e crime não é do produtor rural. Nós sinalizarmos aqui, foi sinalizado que a lei antidesmatamento deve ser adiada pelo Parlamento Europeu, pelo menos foi o que disse uma dirigente do Órgão Mundial do Café, e vai muito de encontro com isso que o senhor acaba de dizer, porque querem impor ao agronegócio brasileiro uma coisa que não é nossa, uma culpa que não é do setor. Então, é uma determinação que vai atender os nossos anseios e, principalmente, vai dar tempo para mostrar, olha, mundo, a gente só produz alimentos de forma sustentável. Vocês estão bem enganados aqui com o Brasil. É mais ou menos essa linha? A linha é essa mesmo. Eu acho que nós ficamos... o Brasil tem uma visão negativa e sobra para a agricultura, né? Tanto é que sobra a questão do desmatamento, mas não é o desmatamento. A produção brasileira não é... 90% do desmatamento é ilegal. É disso que a gente tem que tratar. É disso que é... E quem que trata de ilegal? É poder público. É polícia, é fiscalização. Eles que não estão fazendo o trabalho deles. E, ao não fazerem o trabalho deles, sobra uma imagem negativa para o setor. E a gente paga o preço de uma imagem negativa pela inoperância do governo. Então, eu acho que a hora é do governo, e a carta é propositiva, essa carta ignorada, a carta não respondida, é de apoio ao governo. Nós queremos ajudar, queremos participar, queremos ajuda, porque estamos todos no mesmo barco, né? Não adianta o barco afundar, nós estamos todos no mesmo barco. Temos que ajudar o governo a ele fazer a parte dele, que a nossa nós já estamos fazendo e vamos fazer melhor ainda. Tá certo. Para finalizarmos, daqui a pouco pode ser que o Senado Federal vote a regulamentação do mercado de carbono. Isso também é uma conquista para o nosso setor. E como isso pode mudar a vida dos nossos produtores, hein? É uma pendência antiga, né? Está aí há muito tempo. Eu espero que realmente o Senado aprove hoje. Vai exigir ajustes, vai exigir regulamentações. Não é que, mas a gente tinha que chegar nesse acordo. É um acordo do possível e é importante para dar preço no carbono, né? Nós que somos os grandes, o Brasil é o país do sequestro de carbono. Então é importante que esse carbono seja valorizado para o nosso sequestro ser valorizado. A nossa agricultura emite pouco. Entendeu? É muito importante precificar o carbono. E para isso que a lei deve ser aprovada, não é uma lei... É uma lei de convergência, não é uma lei nenhum lado gostou, por isso que ela deve ser boa. A lei é assim, a gente tem que caminhar na convergência. A gente não tem, consenso não existe. Então é a convergência, a gente caminhando para frente, porque a gente precisa vencer essa. Tá certo, né? Vamos seguir acompanhando tudo isso para trazer aqui para a nossa audiência. Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação com a gente. Sempre muito bom tê-lo aqui e até um próximo encontro. Obrigado, Thiago. Um prazer. Um abraço.